Irmãos queridos, um bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, dando sequência às exposições bíblicas sobre o referido Evangelho. João, capítulo 4. Todo domingo nós estamos examinando esse livro que faz parte dos livros inspirados do Novo Testamento, verso por verso. João, capítulo 4. Pai Santo, nós rogamos a Ti pela intervenção do Espírito Santo, a fim de que Tua palavra seja proclamada com clareza, concisão, e o pregador seja fiel naquilo que tenciona dizer. Que haja demonstração de espírito e de poder, que o nosso entendimento seja aberto para a compreensão da Tua verdade, do Teu mistério. Que saiamos daqui, Senhor, Te amando mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos queridos, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos no domingo passado e entrar numa sessão nova desse capítulo 4, que fala da sequência do diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Então vamos lá. Verso 1 do capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, esperar todos se assentarem. Também tem filho, é assim mesmo. Aproveitar para pedir para todo mundo desligar o aparelho de telefone e celular, e nós nos mantermos aqui atentos à exposição bíblica. Ok? Tem gente ainda de pé, olha, tem cadeiras vagas aqui na frente, vocês podem chegar, porque tem gente do lado de fora da igreja em pé. Pois é, aqui tem. Ok, obrigado. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, o que estava acontecendo? Os fariseus estavam incomodados com a popularidade de Cristo. Muita gente se dirigindo para ele para ouvi-lo e se submetendo ao batismo, que na verdade, como diz o próprio texto bíblico, não era ministrado pelo Senhor Jesus, e sim pelos seus discípulos. O Senhor Jesus entende que aquilo representava uma ameaça à sua vida. Por isso ele deixa a Judeia, ele está no início da sua vida pública, não era chegado ainda o momento da sua morte, ele deixa a Judeia no centro do mapa de Israel e vai para o norte, para a região da Galileia. Verso 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário, primeiro, porque o caminho para Galileia, através de Samaria, era o mais rápido. Havia 3 formas de você sair de Jerusalém e até o norte de Israel. Uma delas era tomando o caminho de Samaria, que era aquele que os judeus mais se utilizavam por ser o mais rápido. Contudo, esse era-lhe necessário pode ter também uma interpretação teológica. Era-lhe necessário porque ele amava aquela mulher e queria salvá-la, e queria levá-la ao conhecimento da verdade. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, existe até hoje, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, um poço que Jacó havia construído. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6ª. Aqui, os comentaristas bíblicos, conforme eu disse no domingo passado, não são unânimes. Alguns dizem que era por volta de meio-dia, vai depender
do sistema que está sendo usado, o romano ou o judeu. Alguns dizem 6 da tarde. Eu acredito que deve ter sido às 6 da tarde, porque é cansado da viagem. Não é possível que ele tenha viajado a pé de madrugada. Então, é bem provável que eles tenham viajado a pé o dia inteiro, e aí às 6 horas da tarde está o Senhor Jesus exausto, e então carente de descanso, e também ele e seus discípulos carentes de comida. E os discípulos tomaram uma decisão muito amorosa, raramente vista na vida de nós seres humanos, especialmente quando nós trabalhamos em equipe. Nós temos muita dificuldade de encarnarmos o sofrimento do próximo, de termos uma ideia das suas dificuldades, limitações, das pressões que sofre. Então vocês vejam, todos eles fizeram aquele percurso até Samaria. Contudo, os discípulos entenderam que o fardo maior do ministério estava sobre os ombros do Senhor Jesus, que tinha que curar, tinha que libertar pessoas, responder perguntas, pregar. Então eles disseram o seguinte: olha, você fica aqui enquanto nós vamos à cidade comprar comida. E o Senhor Jesus, sem nenhum drama de consciência, assim o fez, nos deixando essa preciosa lição, que muitas vezes a decisão que nós precisamos tomar a fim de termos um ministério mais eficaz é a decisão de parar de trabalhar, de descansar, uma vez que a pressão sobre a qual nós estamos demanda uma renovação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. É importante nós sabermos que essa é uma decisão que ninguém vai tomar por nós. Você vai ver pessoas o estimulando a trabalhar e muitas vezes sem noção dos conflitos que você está enfrentando. Então é uma decisão que você precisa tomar. Me lembro daquela frase, daquela declaração do pregador escocês Robert Murray McCheyne: Deus me deu uma mensagem e o cavalo, eu matei o cavalo, agora quem vai entregar a mensagem? Morreu com 29 anos. Então o Senhor Jesus cansado da viagem, o que também ressalta uma doutrina muito importante das Sagradas Escrituras, que é da humanidade de Cristo. Ao dizer que o Senhor Jesus Cristo estava cansado, a Bíblia com isso está declarando que ele era verdadeiro homem, que ele havia assumido de fato a forma humana. Bom, estou indo rápido para não ficar repetindo o que foi falado no domingo passado. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Provavelmente ela se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Só é uma leitura, não estou certo do que eu vou dizer, não quero ser dogmático quanto a essa interpretação, mas devido à sua má fama. Pode ter sido por isso, não sei. Mas ela se aproxima do Senhor Jesus para tirar água da fonte de Jacó. Observem, portanto, que ela chega no exato momento em que o Senhor Jesus se encontrava no poço. Não há mínima dúvida que toda salvação é fruto de um complô cósmico, de uma ação orquestrada pelo próprio Deus, e que resulta lá na ponta nessas aparentes coincidências. Ela chega ao poço na exata hora em que o Senhor Jesus ali se encontrava, porque toda salvação é fruto de uma escolha eterna. Por mais que tenhamos dificuldade de entender essa doutrina, e eu tenho uma dificuldade de entender essa doutrina, contudo, é claramente exposta pelas Sagradas Escrituras. E ela ter chegado, repito, ao poço no exato momento em que Cristo ali se encontrava, era plano divino. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. É muito interessante que o Senhor Jesus faz aqui. Ele quer estabelecer um contato evangelístico. Ele quer compartilhar o evangelho com ela. Então o Senhor Jesus pede uma ajuda para quebrar uma barreira. Esses dias eu vivi uma experiência interessante numa praia lá em Niterói. Estava com a Alissa e eu precisava ir à areia pegar água por algum motivo. Não sei se era para limpar o pé antes de nós entrarmos no carro e tal. E havia um grupo de garotos moradores de favela. Era uma ação que me demandava uns 30 segundos. Rápido. A uns 10 metros da água, nós estávamos e tal, e então eu me virei para os garotos e disse o seguinte: olha, vocês podem olhar a minha filha enquanto eu vou ali pegar água?
E foi o que eu fiz. Mas ficou evidente o quanto que eles se sentiram honrados. Eu duvido que alguém naquele dia ousasse fazer alguma coisa contra minha filha, sem que aqueles meninos se levantassem para protegê-la. Eles se sentiram objeto de respeito. Eles perceberam como não vítimas de preconceito. Na verdade, eu tensionava mais servir a eles do que eles servirem a mim. E o Senhor Jesus usou isso como ponte evangelística. Dar-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Como nós precisamos da solidariedade humana, como precisamos trabalhar em equipe, e como precisamos desse amor mútuo, que nos leva a carregar os fardos dos irmãos. Aqui estavam os discípulos olhando para o Senhor Jesus, visivelmente exausto da viagem, e disseram o seguinte: não fique aí, você não precisa vir conosco, que nós vamos lá pegar comida para você e para nós. E foi o que eles fizeram. Verso 9, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher ficou surpresa. Jesus estava vencendo pelo menos 3 preconceitos, ou 4 preconceitos. Primeiro, preconceito ético, porque ele estava ali, dialogando com uma mulher que se encontrava no 6º casamento, e numa relação confusa com o homem. Ele vence o preconceito étnico, porque os judeus viam os samaritanos como sub-raça, que havia se deixado contaminar, perdendo a pureza do sangue hebreu, aquela que vem desde o patriarca Abraão. Jesus vence o preconceito religioso. O judeu via o samaritano como cerimonialmente impuro. Ele não podia, portanto, participar de certas ações com os samaritanos. E ele vence o preconceito de gênero. Os rabinos pregavam naqueles dias a seguinte coisa: era o que era ensinado num culto como esse, na Palestina daqueles tempos. Os rabinos diziam o seguinte para os homens: não gaste tempo com as mulheres, não fique muito tempo com elas, vocês se expõem a tentações, e não converse muito, porque elas são de difícil assimilação, tem coisas que elas não vão entender nunca. Uma coisa, é o que eles diziam. Jesus vence todos esses preconceitos. Eu me lembro que ontem eu estava na praia de Copacabana, vi um jornalista alemão me entrevistar, e depois de conversarmos longamente, uma entrevista quilométrica, vai passar agora na rádio alemã, nós falávamos sobre a Angela Merkel, e que beleza de trabalho dessa grande líder alemã, que está hoje a principal figura do cenário político europeu. Me parece que filha de protestantes, e me parece que ela é protestante também, vindo da antiga Alemanha Oriental. Faz um trabalho maravilhoso, silenciando os machões. Tá bom? Silenciando. Já disse para vocês que depois que a Alissa nasceu, eu me tornei feminista. Tá bom? Então faço parte do movimento feminista. Verso 9. Então, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Quer dizer, como que sendo tu judeu, bebes da minha vasilha? No original esse é o sentido. Os judeus não bebem da mesma vasilha com os samaritanos. E por que isso acontece? Porque é da nossa natureza o preconceito. É da nossa natureza a divisão. E Jesus nos ensina nessa passagem a nós não lidarmos com as pessoas de modo preconceituoso. Você pode manter os seus pontos de vista, você pode até deixar claro que diverge do seu interlocutor, seja ele quem for, num ponto qualquer, mas jamais perdendo a doçura, jamais perdendo de vista o fato de que, por mais equivocada que a pessoa esteja, ela continua sendo portadora da imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia nos orienta com muita clareza a não menosprezarmos nenhum ser humano. Isto significa tocar na menina dos olhos do Criador, pois é somente sobre o ser humano que a Bíblia diz que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está falando aqui de si mesmo e do Espírito Santo, e dizendo: se você soubesse quais são as suas reais necessidades de alma, se você conhecesse a identidade de quem está falando contigo, e o que ele tem a lhe oferecer,
tu lhe pedirias? Tu farias do contato com ele a principal motivação da sua vida. E o desejo de receber esse dom na sua maior ambição. Então ele está falando do Espírito Santo, desse Espírito que traz uma alegria, que causa em nós essa independência com relação à vida. Sobre isso ele vai falar mais adiante nesse diálogo. Percebam só. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, tu não tens balde nem corda, e o poço tem 30 metros. Onde, pois, tens água viva? Ela estava interpretando de modo literal a mensagem de Cristo. Ela julgava que Jesus estivesse falando sobre o manancial que havia no fundo daquele poço, ainda existe, está lá, literalmente lá dentro de um convento católico, e que Jesus estivesse falando dessa água, porque aquele poço não era um poço que coletava a água da chuva, era um poço que tinha lá, na sua parte mais profunda, um manancial. Então, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Na minha Bíblia, eu grifei seu gado. Porque esse poço, ele funcionava para humanos e não humanos, para animais racionais e animais irracionais. Ele funcionava para a família de Jacó e para o seu gado. Então, qual é a missão de uma instituição como essa, da igreja? A missão é lembrar aos homens que eles não devem nivelar a sua vida, a vida dos animais. Nós temos algumas necessidades que são análogas às necessidades do boi. Contudo, o cristianismo está sempre a nos lembrar que nós temos uma alma, que nós temos demandas biológicas e temos demandas espirituais, filosóficas, intelectuais, das quais muitas vezes não nos damos conta, e muito menos ainda do que pode suprir essas mesmas necessidades. Verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Há um sentido literal no que ele está dizendo. O gole d'água que você toma, extraído deste poço, não resolve o seu problema da sede para sempre. Você vai ter que voltar aqui. Não há mínima dúvida que nós estamos aqui diante de uma poderosíssima declaração filosófica, com consequências diretas para a nossa existência. Porque ele está falando desses poços, ou desses poços que nós cavamos, e com os quais nós acabamos estabelecendo uma relação de dependência. Pode ser fama, pode ser poder, pode ser beleza, pode ser sexo. E aí então você acaba estabelecendo uma relação de dependência. É algo que faz com que você a ele tenha que recorrer regularmente. Olha, o que está acontecendo hoje no nosso país me parece uma grande lição do que o Senhor Jesus está dizendo. Como entender homens cuja presença no nosso Senado, na nossa Câmara dos Deputados Federais, à frente do mais alto posto da República, permaneçam nos seus cargos, enquanto uma nação com 14 milhões de desempregados anseia por uma estabilidade política que produza a retomada do crescimento econômico, a fim de que pessoas voltem a viver com um pouco mais de dignidade. É o apego ao cargo. Ontem, quando eu terminei uma entrevista para a TV Globo, eu fiquei com aquela sensação que tinha pegado pesado demais. Eu terminei dizendo: e olha, e essa máscara mais vermelha aqui é do presidente da República, que é aquele que tem mais do que se envergonhar. Não retiro uma vírgula do que eu disse, só fiquei na dúvida se eu deveria ter sido tão contundente e se eu deveria ter usado o espaço da televisão para falar naqueles termos. Aí eu voltei e comentei isso com os nossos voluntários. Ao que um deles virou-se para mim, o Rafael, que é aqui da nossa igreja, está em todas, guerreiro, virou-se para mim e disse: pastor,
ele está revelando mais apego ao cargo do que o bem-estar da população. Enquanto ele se mantém ali aferrado àquela cadeira, é o que ele estava querendo dizer, o Congresso não anda, o país está parado, nós temos um presidente que passa a maior parte do seu tempo se defendendo em vez de governar. Bom, por quê? Porque nós temos esses poços que nós cavamos. Nós estabelecemos uma relação de dependência com aquilo que julgamos que é essencial para o suprimento de alguma demanda pessoal nossa. E agora a bomba atômica. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Muitas vezes, essa relação de dependência que nós mantemos com esses poços que nós cavamos, nada mais representa do que um script que foi apresentado a você e a mim, e que nos leva a cumprir fielmente o papel que nos foi apresentado, e aí vivemos uma vida alienada, nos dedicando àquilo que não nos satisfaz, agindo mediante mentalidade de gado, perdendo contato com as nossas reais demandas, e com aquilo que pode satisfazer a sede de felicidade do nosso coração. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pois bem, essa igreja, esse evangelho, ou essa igreja, em consequência do que o evangelho ensina, tem uma promessa a apresentar a você. Vamos dizer que esse é o nosso produto. Esse é o produto que nós queremos apresentar à humanidade. Qual é a mensagem da igreja? Se você se relacionar com Jesus, numa relação que culmine no batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo vindo fazer a morada em seu coração, você desenvolverá uma independência em relação à vida. Não vai ter mais poço que determinará o curso da sua existência. Você não vai mais precisar ficar olhando para o céu, para as condições do tempo, para saber se vai estar feliz ou não. Você vai ter uma cachoeira dentro de você, um recurso interno. Essa é a promessa do evangelho, uma certa independência em relação à vida. Meu Deus, que promessa! Ninguém jamais prometeu tanto ao ser humano. Quem tem condição nesta vida de fazer uma promessa como essa? Do seu interior. Veja só, não é no Barra Shopping, não é em Manhattan, não é isso, não é em Búzios, é do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai passar a ter um suprimento interno, algo que alimentará o ser e que permitirá que você não sucumba diante das pressões da vida. Em suma, a promessa que o cristianismo tem a nos apresentar para a nossa presente existência é a promessa de independência, de autonomia em relação à vida. Você não vai deixar de sofrer, não vai deixar de chorar, mas você não vai quebrar. E você vai ter uma alegria que o permitirá ficar dentro do seu quarto, sem precisar sair de casa. Lembrando de Pascal, que diz que as guerras só existem porque os homens não conseguem ficar dentro de casa, em seu quarto. Os homens fazem guerra porque eles não conseguem ficar em contato consigo mesmos, dentro de um quarto. A última coisa que eles querem é ouvir a voz do seu coração. Quando o homem caça, diz Pascal, ele não quer a presa, ele quer caçar, ele só quer diversão. A última coisa que ele pode conceber na vida é a solidão e ter que se ouvir. O que o cristianismo promete? Do seu interior fluirão rios de água viva. De água viva. Eu me lembro que no início da minha conversão, uma das dificuldades que eu tive que enfrentar era a minha
dependência em relação às noites de sexta e de sábado. Eu saía nas noites. Aí quando eu me converti, eu passei a perceber que havia uma incompatibilidade entre as noites de sábado, as noites de sexta-feira e o cristianismo. Entre aquilo que eu fazia e que o cristianismo agora estava me chamando a fazer. Eu senti uma certa melancolia. O que o cristianismo faz? O cristianismo faz com que você se sinta em paz consigo mesmo, dentro de casa, numa noite de sexta-feira. Você não tem que correr nos shopping centers da cidade, os teatros, os cinemas. Você está em condição de ouvir música clássica, você está em condição de abrir um livro e ler, ou de ficar em silêncio pensando sobre a beleza do seu Criador. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai chegar na fazenda, no sítio lá do seu amigo, do seu parente, você não vai precisar levar a televisão. Você não terá problema com o silêncio. Dá para ouvir a alma, porque finalmente você tem o que dizer para si mesmo. Porque estás abatido, a minha alma, como diz o salmista, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela mais uma vez interpreta de modo literal a mensagem de Cristo. E aí o Senhor Jesus agora, olhem o método evangelístico, olha a ternura, olha o cuidado. Não há espaço para essa brutalidade evangélica que nós encontramos hoje, especialmente nas redes sociais. É um tratamento digno do início ao fim. E agora ele chega num ponto que sua intenção é despertar no coração da mulher interesse por ele. E é interessante que provavelmente uma mulher de rara beleza. E ela finalmente encontrou alguém com interesse de despertar em seu coração desejo. Mas o desejo de uma nova natureza para um outro tipo de homem. Eu já disse em congresso de pastores a seguinte coisa, que muitas vezes ocorre no ministério pastoral, isso ocorre no divã com o psicanalista, chamado fenômeno da transferência. De haver uma transferência entre o pastor e a irmã da igreja que o ouve. E muitas vezes, uma aproximação do pastor por parte da irmã em razão do Cristo que ela observa na vida dele. E muitos pastores se deixam levar por isso, esquecendo-se do fato que quando a relação for consumada, e para ser mantida, será necessário muita mentira, aquela beleza se esvai. E aquilo que serviu de atração inicial se perde. E o Senhor Jesus queria despertar nela o desejo por Ele. Mas o desejo pelo primeiro homem, talvez, que tenha passado pela sua vida, que queria a sua felicidade, sua redenção, e que se demonstrou disposto a tratá-la com dignidade. Fica essa lição para nós homens. Nós somos responsáveis por quem nós cativamos. Nós não podemos usar as mulheres. Nós não temos esse direito. Todas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Devem ser tratadas por nós com dignidade. Não podemos usá-las, repito. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. É interessante isso. Ela gostava de homem. Mas carregava com ela a imagem e semelhança de Deus.
E como parte dessa imagem e semelhança de Deus, esse interesse pela verdade. E ela foi honesta. Vai, chama teu marido e vem cá. Esse vai, chama teu marido e vem cá. Isso é de uma consequência ética, porque se você quer um vetor para as suas decisões, aqui está ele. Vai, chama o teu marido e vem cá. Pega o que você está fazendo e chame para a presença de Cristo. Traz para a presença de Cristo aquilo para o que você está se dedicando. E apresente a Jesus, se o podes. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, foste verdadeira, não tenho marido. Até aqui, nada de sobrenatural. O problema é quando a profecia ganha nome, ganha endereço, identidade, quando a palavra vem acompanhada de exatidão. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso é profecia. A profecia não é: vejo que gostas de homem, porque isso não é profecia. Sabe, vejo que tens problema na sua vida afetiva, minha irmã. Isso não é profecia. Profecia é essa exatidão. 5 maridos já tiveram. É uma informação sobre sua vida que aquele estrangeiro não podia saber. Aqui não é intuição. É diferente de intuição. Eu já vivi a experiência de bater o olho, de chegar num lugar, bater o olho e falar, e entender a situação em questão de minutos. Me lembro que uma vez eu fui numa base missionária na Espanha, e olha, esse aqui é o casal. Quando eu bati o olho no casal, eles, assim, 5 minutos de interação, cheguei a algumas conclusões que mais tarde eu compartilhei com o missionário, que havia me apresentado o casal. Eu disse o seguinte: olha, isso não tem como dar certo, essa base missionária. O marido é uma figura apagada, e ele é o missionário, ele é a pessoa que está sendo mantida pela missão, e a mulher manda nele. E a mulher exerce liderança sobre ele, e é de um temperamento que faz com que ela vá levando tudo, e o marido indo a reboque. Não vai dar certo aqui no campo missionário um negócio como esse. E eles falaram: você acertou em cheio. Esse é o problema que nós estamos enfrentando com esse casal de missionários. Então pode acontecer isso. A gente chama de intuição, é um raciocínio muito rápido, que parece até uma coisa mística. Você bateu o olho, o cérebro funcionou com impressionante rapidez, e parece uma coisa assim que veio do além. E você entendeu a situação. Mas isso aqui não tem intuição que dê conta de uma coisa como essa. Isso aqui é matemática. Que isso aqui você só pode saber se alguém o revelar. 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isso trouxe à mente daquela mulher o fato de que ela era amada, que alguém a conhecia melhor do que ela mesma. Há fatos da sua e da minha vida, certamente, que só você e eu sabemos. Se um sujeito se levantar e disser para mim assim: olha, tu te lembras daquela noite em que estavas no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, e vistes aquela estrela cadente passar, e ouvires o barulho da sua queda, da sua trajetória? Vou dizer o seguinte: cara, esse camarada está profetizando, porque isso é uma informação minha, é uma história que eu tenho até dificuldade de contar, porque eu vi uma estrela passar em Arraial do Cabo numa noite, e eu ouvi o barulho. Isso é uma coisa. Eu ouvi. E o Senhor Jesus então entrou na intimidade dela. Um estrangeiro com sotaque diferente. Ela jamais havia visto a Cristo, não sabia quem ele era, e que, contudo, se via diante de um homem que era capaz de falar sobre os segredos do seu coração. Então, há alguém no universo que o conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Essa é a nossa esperança de vencermos antigos conflitos pessoais em nossa vida.
Agora, material novo, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Porque vejo que tu és profeta. Porque tu tivestes acesso a uma informação sobre minha vida que só pode ter sido passada pelo próprio Deus. Então, até aqui ela está vendo o Senhor Jesus como um Jeremias, como um Isaías, como um Ezequiel. Vejo que tu és profeta. E então, o rumo da conversa sofre radical modificação. Alguns, eu acredito, intérpretes de uma mente mais legalista, sabe? Vem o verso 20 como uma forma sutil que ela encontrou de fugir do assunto. Não vou entrar nesse tema com ele, não vou deixar ele se aprofundar. Eu tenho para mim que diante do impacto da profecia, ela ficou tão abalada que ela, então, convergiu, ela dirigiu a conversa para o Antigo Testamento, para a teologia, para a palavra de Deus. Nossos pais adoravam neste monte. Isso pode ser uma bênção, pode ser uma desgraça. Na minha experiência como pastor, eu posso lhes dizer, Martin Lloyd Jones repetia muito isso. Na minha experiência como pastor, os crentes mais problemáticos que eu encontrei foram aqueles aos quais faltava entendimento espiritual. Crentes que não entendiam a Bíblia, que não conheciam teologia. Ele falou que na minha experiência, indubitavelmente, são os crentes mais complicados que eu conheci, foram aqueles que não tinham entendimento. E bom, eu tenho minha experiência de, 35 anos de ministério pastoral. É impressionante como a primeira versão do evangelho cola na pessoa e fica. Ainda mais quando a pessoa é levada a dizer, faço como os meus pais. Quando a doutrina tem uma ligação afetiva com alguém, com um pastor muito carinhoso, um idoso, sabe, que fez muito bem à família, ou é a tradição dos seus pais, muito difícil você se livrar desta versão, mesmo diante das evidências mais sólidas apresentadas pelas Sagradas Escrituras. Então, eu, do ponto de vista, por exemplo, do papel da igreja na sociedade, para algumas pessoas, eu já perdi completamente a esperança. Eu não discuto mais, não falo mais, não me estendo mais, porque ficou a primeira versão. Elas foram criadas num ambiente em que ser crente significa ser bom marido, ser boa mulher, pagar os impostos e trabalhar na igreja. Não há nenhuma perspectiva pública. É muito difícil essas pessoas verem como relevante você estar nas ruas e você lutar pela justiça. Não entra em sua cabeça. A primeira versão veio e ficou. Ela só conhece igreja dentro daquele modelo antigo. Então, o que lhe resta fazer se não viver, prosseguir a vida e na esperança de que o milagre do Espírito Santo leva essa pessoa a ver o que salta aos olhos nas Sagradas Escrituras. Porque nas Sagradas Escrituras o que nós vemos é isso, esse compromisso radical dos servos de Deus com a justiça. Então nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Nossos pais adoravam nesse monte. Porque esse monte aqui é o monte onde Abraão construiu um altar, cultuou a Deus. Isso faz parte da tradição, inclusive de vocês. E os nossos pais adoravam neste monte. Ela podia apontar para o monte como alguém na Urca pode apontar para o Pão de Açúcar. Mas vocês dizem que Jerusalém, a cidade de Davi, é o local da adoração, é onde se deve adorar. Então ela queria entender o motivo da controvérsia. Disse-lhe Jesus. É interessante, a resposta de Jesus mostra como que dois grupos podem estar discutindo sobre os mesmos temas e ambos estarem errados. É impressionante isso. E qual o motivo? Ambos cometeram o erro de elevarem um lado da verdade à condição de verdade completa. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. O que significa a hora vem? Ele está falando aqui, a palavra técnica no grego é parousia, que é usada pelos teólogos, tirada da Bíblia.
Ela está falando aqui da presença, ele está falando aqui da presença do Messias. A hora vem, quando o reino de Deus se manifestará, e o conhecimento de Deus cobrirá a humanidade como as águas cobrem o mar. Essa é a profecia, uma das profecias centrais do Antigo Testamento. Mas vem a hora, olha lá, perdão, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, na minha Bíblia eu grifei os dois nens, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então ele está falando de um momento, e até aqui, uma conversa que pode ter soado para ela é enigmática. Está chegando o momento em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Em que a adoração não será vista como circunscrita a certas geografias. Em que o ser humano passará a ver o céu como a abóbada dessa catedral que Deus construiu nesse planeta para ser adorado por aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Observem, portanto, e esses são os extremos que nós encontramos no protestantismo brasileiro. Um extremo é o extremo de, em nome da verdade, você tratar as pessoas de modo preconceituoso e não as amar. E através da sua falta de cortesia, fechar o acesso ao reino dos céus na vida dessas pessoas. O outro erro é, em nome do amor, você relativizar a verdade. E em nome do amor, você descambar para um relativismo moral, para um relativismo filosófico, um relativismo teológico. E aqui o Senhor Jesus a ama, mas não às expensas do compromisso com a verdade. Vós adorais o que não conheceis. O que isso significa? Vocês adoram uma mistura de Javé com as divindades do paganismo. Os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais livros eles negavam a sua autoria divina. E durante o processo de ocupação, porque século VII a.C., a Assíria invadiu Israel e levou cativo grande parte da população para a Síria, deixando na terra apenas alguns pobres, que ficaram em Israel e, consequentemente, em Samaria também. Nisso, alguns babilônios vieram para Israel e, ao encontrarem uma terra desguarnecida, ficaram por ali. E construíram famílias com judeus, por isso com os samaritanos, por isso o preconceito judaico, porque eles romperam com a pureza de sangue. E aí o Senhor Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. Então vocês vejam o problema do zelo sem entendimento. Vocês vejam, portanto, o espaço da teologia na adoração. Adorar a quem você não conhece. Não basta você, sabe, demonstrar fervor durante a adoração. É importante que você saiba quem é aquele a quem você está adorando. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Com isso ele não está dizendo que não havia falsa conversão no judaísmo. Veja só, ele não está dizendo que não havia ortodoxia morta. O que ele está dizendo é que Israel tinha acesso à verdade. Alguns sabiam se fazer valer daquela verdade para adorar a Deus. E esse era o grande privilégio de Israel. A Bíblia estava lá, não apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, mas também os livros, a literatura produzida pelos chamados profetas maiores, os profetas menores, os escritos de poéticos e de sabedoria, como os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Era de uma riqueza impressionante, que Israel, portanto, os judeus haviam recebido muito mais luz do que os samaritanos, e que cometeram o erro de se deixarem contaminar
pelos povos pagãos. Então o Senhor Jesus diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que ele está querendo dizer com isso? É através do povo da aliança que a verdade é comunicada à humanidade. A custódia do evangelho está sob os cuidados, ou sobre os ombros, sobre o governo do povo de Israel, do povo de Deus, dos judeus. A salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Então o Senhor Jesus está falando aqui do chamado já e ainda não da salvação. Vem a hora e já chegou. Está chegando um tempo em que Deus será adorado pelos homens numa extensão jamais encontrada. Chegará um tempo em que os homens verão a Deus face a face. Mas vem a hora e já chegou. Com isso o Senhor Jesus está dizendo que sua vinda inaugura uma nova fase da história da humanidade. Uma fase de novas oportunidades espirituais, de um conhecimento de Deus inédito. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, o que o Senhor Jesus está querendo dizer com verdadeiros adoradores? São aqueles que são encontrados num culto como esse, por exemplo, entre outras coisas, prestando a Deus o verdadeiro louvor. É o verdadeiro adorador, o que pressupõe que existe o falso adorador. Então tem a falsa adoração, tem a verdadeira adoração, tem o culto que não agrada a Deus e o culto que o agrada por glorificá-lo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Observem o que o Senhor Jesus está dizendo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, adorarão um ser doce, um ser descomplicado, um ser amoroso, perdoador, gracioso. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, adorarão a Deus mediante o Evangelho, através da mediação da palavra de Deus, que apresenta para o homem um Deus perdoador, que aceita o pecador mediante o seu arrependimento e fé. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Notem, não é adorarão a Deus. O cristianismo não chama os homens para adorarem a Deus. O cristianismo chama os homens para adorarem o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeito no seu ser em todos os seus atributos. Como diz John Stott, Pai é o nome cristão para Deus. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é central para o cristianismo. Adoração não será mecânica. Não é você sair de sua casa num domingo de manhã e permanecer num lugar como esse, olhando para o relógio, esperando o fim do culto e a chegada da hora do almoço. E porque você o faz, teme ser amaldiçoado nos seus negócios, na sua família, na sua saúde na segunda-feira. Ele está falando aqui da adoração em espírito. É adoração que envolve poesia. É adoração que é deliberação do coração. Que tem o elemento de espontaneidade. Que é pessoal, não é mecânica, não é repetitiva. Ele não está falando aqui de ortodoxia morta. Eu não conheço experiência mais pavorosa na vida do que participar de certos cultos calvinistas, em que a mensagem é calvinista, a liturgia é supostamente calvinista, mas todos permanecem no estado de indiferença para com o Criador. Há luz, mas não há fogo. Ortodoxia morta. Ele aqui está falando de adoração em espírito e em verdade. É adoração de um ser pessoal. É adoração de um ser que foi tangido pela beleza. É adoração de um ser que se encontra em estado de embasbacamento, de encanto, de amor. E ela é em verdade. Ela é no domingo. Mas ela também envolve
O marido chegar para a mulher e dizer a seguinte coisa: minha querida, será que é necessário que a nossa empregada trabalhe 6 vezes por semana? Que tal a gente dar o sábado para ela? E será que é preciso que ela venha de segunda a sexta e fique aqui conosco, a demanda na nossa casa, para 8 horas diárias de trabalho, 6 vezes por semana, sabendo você e eu que essa criatura passa 4 horas do seu tempo no trânsito? O que é adoração em verdade? Vamos fazer o seguinte: vamos dar quarta-feira para ela. Ela vem na segunda, na terça, ela vai saber que na quarta, ela vai poder ir para a igreja, ela vai poder orar, ela vai poder ir ao médico, cuidar da sua saúde. Na quinta ela retorna, e feliz da vida, porque foi renovada, e sabe que no condomínio, ninguém dá esse tratamento à empregada que nós damos. Aí na sexta, ela sabe que vai ter 2 dias para ela. Eu posso garantir a você, que uma decisão como essa, é o incenso que sobe, sabe? Você não reagir com truculência, a boçalidade, você dá o outro lado da... Isso aí é culto, isso aí, meu Deus, porque nas nossas relações pessoais, nada nos convence mais do amor do próximo, do que quando este amor é custoso, quando vemos esse mesmo próximo pagando um alto preço, pelo vínculo afetivo que tem com a nossa vida, e como nós valorizamos esses grandes gestos de renúncia. Eu tenho pessoas da minha amizade, por exemplo, que não tem como me esquecer do benefício que elas me causaram, como por exemplo o presbítero Tony, que quando meu filho Mateus foi preso, e teve que pagar a fiança de R$3.000, ele imediatamente fez contato comigo e disse: pode deixar que eu pago a fiança. Quando Mateus, nas manifestações de 2013, foi arrancado pelo batalhão de choque do meu lado e posto numa viatura, e passou a noite numa delegacia, quando pela primeira vez eu sofri abuso de poder, e tive uma ideia do que milhões de brasileiros vivem no seu cotidiano. Não tem como isso sair da memória. O que a Bíblia diz que com Deus não é diferente. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. É adoração no domingo. Aqui você não está bocejando. Eu sei que às vezes o culto nas igrejas é insuportável. O pastor não fala coisa com coisa. Aí não quero que você se sinta culpado não, porque eu também tenho horas que eu estou em congressos, que eu olho para o relógio e digo: que horas eu vou ser liberto disso aqui? Esses dias eu cheguei num congresso, eu olhei para as irmãs, eu falei: mas por que vocês, minhas irmãs, estão com um tampão no ouvido? Ah, reverendo, porque ontem nós viemos para o culto, o som estava tão alto, reverendo, me deu uma dor de cabeça insuportável, cheguei em casa, passei a noite inteira vomitando, e agora eu vim com o tampão no ouvido, e ela estava totalmente certa, o volume era impossível. Aliás, quero lhe dizer o seguinte, eu fui fazer um exame, uma audiometria esses dias, que acusou perda auditiva no meu ouvido esquerdo. Eu falei: é congênita, degenerativo? Não. Se ouve música alta, ouço. Mais de 20 anos sentado aqui na frente. Eu não sei como que as pessoas de idade toleram uma coisa como essa. Não estou falando, veja só, agora nós estamos vivendo um momento novo. Tenho visto a igreja cantar, ouvi a voz da congregação, mas nós já vivemos um momento aqui que eu botava... Outro dia, uma moça, membro da igreja, ela disse para mim o seguinte, um tempo atrás, ela disse: Antônio, durante o culto eu passo com o dedo em ambos os ouvidos, porque eu não consigo tolerar o som, a altura do som. Mas, por favor, entenda o que eu estou querendo lhes dizer. Estou passando pito em ninguém, acho que inclusive nós estamos melhorando muito a cada dia, mas esse é um mal dos templos evangélicos, dos cultos de hoje. Eu confesso que, olha, que eu sou da geração do rock and roll, sabe? E não consigo, não dou conta de uma coisa como essa. Bom,
em espírito e em verdade. É o culto que é prestado aqui e o culto que nós prestamos do lado de fora. Quando nós lidamos com o pobre, quando nós lidamos com o oprimido, com aqueles que não têm oportunidade de vida, quando nós lidamos com aqueles que não têm a Cristo, quando nós lidamos com as grandes injustiças sociais desse país. Vocês sabem, gente, há 10 anos nós temos profetizado contra essa maldade nesse país. Ontem eu disse nas entrevistas, se pegarmos o triunvirato, Lula, Dilma e Temer, dá quase 800 mil assassinatos. Lula, Dilma e Temer, que é um grupo só. Como diz o Boechat, são irmãos siameses. Concordo inteiramente com eles. Com ele. E esses anos todos a gente tem gritado. E agora, no intervalo entre um culto e outro, recebo a mensagem que hoje, sentado num bar em Niterói, num bairro nobre, no Ingá, o filho do presbítero Ivar foi morto com um tiro no peito no assalto. A igreja Betânia está inconsolável. Inconsolável. E é culto a Deus. Você está nas ruas e denunciando o pecado de toda uma cultura. Você vai conversar com franceses, você vai conversar com americanos, você vai conversar com ingleses. Ninguém entende o funcionamento da nossa cabeça. Ninguém entende. Ninguém entende a nossa seletividade. Por que o princípio do pau que dá em Chico não dá em Francisco não funciona na nossa pátria? Porque nós somos seletivos nas causas que nós abraçamos e que só nós protestamos quando sentimos o nosso direito violado ou quando queremos arrancar do poder alguém por quem nós sentimos antipatia. Isso é culto a Deus. Compromisso com a verdade, compromisso com a justiça, compromisso com o pobre, o compromisso com o perdido. O amor pelo filho, o amor pela mulher, também isso tem que ser registrado, porque muitas vezes homens que se dizem de forte espírito público são terríveis dentro de casa. Você vai conversar com o filho, você vai conversar com a mulher, você vai conversar com o cônjuge, você descobre que ele não ama a humanidade. Ele supostamente ama a sua causa, da qual certamente ele se beneficia. Porque não é o princípio do amor, porque se o princípio do amor o estivesse movendo, ele amaria sua mulher, amaria o seu marido, amaria os seus filhos e amaria os seus inimigos. Inclusive os membros do partido político que ele tanto odeia. Porque o princípio é um só. E não pode faltar simetria nesse sentimento. Tem que haver harmonia. É amor pela humanidade, não é amor pelo negro. Não é amor pelo judeu, pelo muçulmano. Sabe, não é amor de direita, é o amor pela humanidade. Esse amor evidenciado no encontro do Senhor Jesus com a samaritana. Vencendo o preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de religião, preconceito moral. E alcançando seu coração e lutando para salvá-la. Deus é Espírito. Olha o verso 23. Vem a hora e já chegou em que estou terminando, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Não é que Deus esteja percorrendo o planeta em busca de pessoas de coração suficientemente puro para verem beleza em Deus e finalmente o adoraram. Não, essa interpretação calvinista dessa passagem para mim é a melhor que pode ser feita. Porque Deus não está em busca do objeto do seu amor, Ele o cria, como disse Agostinho. Para você ser um adorador, você precisa nascer de novo. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando o Senhor Jesus diz que são os que o Pai procura, são os que o Pai forma. E esse é o principal sinal do novo nascimento. Você passar a ter encanto por Deus. E o adorar em espírito e em verdade. E aí a declaração final, penúltimo versículo do dia. Deus é Espírito. Meu Deus, que declaração.
Deus é espírito. Vocês já viram a série Cosmos? Já viram a série? Por favor, não deixem de ver a série Cosmos no Netflix. Já vi 3 vezes. Para mim, teologia pura. Uma aula sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, embora só fale sobre ciência. Aí vendo as imagens que estão sendo emitidas pela NASA, as imagens da Voyager 1, que já está na periferia do sistema solar. Meu Deus. Mas enquanto eu assistia a série, esse universo de bilhões de galáxias, eu me lembrei de Thomas de Kempis na Imitação de Cristo. E se pudéssemos ter uma visão de tudo quanto foi criado, o que teríamos? Nós nada mais teríamos do que uma visão fantástica. Porque, olha o que eu vou lhe dizer agora, por favor. Isso é muito sério. Eu não tenho como olhar para Andrômeda e prestar culto a Andrômeda. Eu não tenho como olhar para a Via Láctea e me curvar diante dela. Eu não posso dizer para a Via Láctea, eu te amo. Isso não faz sentido para ela. Quando a Bíblia diz que Deus é espírito, a Bíblia está dizendo que existe um ser infinito, pessoal, perfeito no seu ser e nos seus atributos, para quem você pode dizer, eu te amo, e isso ter sentido para ele e ter sentido para você. O que eu quero dizer é o seguinte: nós fomos criados, nós fomos vocacionados, nós fomos formados por Deus para encontrar no universo um ser de beleza infinita, que seja pessoal. Qualquer outro tipo de relação será idolatria. Qualquer outro tipo de relação em que transformemos a criatura em objeto de adoração será idolatria e não satisfará os desejos do nosso coração. Nós precisamos de um ser perfeito, que seja pessoal, ser que nos ame. Por isso Jesus diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores, importa que aqueles que cantam para Ele, que fazem poesia para Ele, que registram nas redes sociais o seu amor por Ele, o adorem, em estado de encanto, de amor, de gratidão, por se verem finalmente diante de um ser digno de ser adorado. O adorem em espírito, de modo pessoal, visceral, a partir da contemplação dessa beleza, e em verdade, tratando o garçom com dignidade, voltando para casa e os filhos irem à porta para recebê-lo, porque o seu retorno para o lar é o retorno de um anjo. Você é bom, sua presença faz bem para as pessoas. É o culto que ninguém precisa chamar uma pessoa de testemunha para participar de uma reunião com você, porque o seu papo é reto, você é verdadeiro, você é honesto, você não tem duas caras. Isso é culto. Culto em espírito, em verdade. Vou parar por aqui. Está demais. Estou com o cronômetro aqui e o cronômetro está dizendo que eu já pequei contra vocês. Falei demais. Pelo que orar, depois do contato com um texto como esse? Eu acho que é cantar aquela velha canção americana. Velha não, deve ter uns 15 anos. Não tão velha assim. Me lembro que a gente cantou muito na nossa igreja um período. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado, bem alto, brilhando na luz da tua glória. Que essa seja a maior ambição da tua vida. Em nome de Jesus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor,
Precisamos de um apocalipse, precisamos de uma revelação. Precisamos ter os olhos abertos. Porque nascemos na condição de inimigos teus, de adversários teus. Fazemos parte de uma espécie que desaprendeu a amar o seu Criador. Por isso, nossa oração é a oração de Davi, depois de pecar com Batseba e ter sido confrontado pelo profeta Natã. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem retires o teu espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, queremos que seja, a partir de hoje, a maior ambição das nossas vidas. O Senhor olhar para esse minúsculo planeta e encontrar esses seres feitos de poeira estelar. Nós, Senhor, que estamos aqui nessa manhã, o adorando em espírito e verdade, a ponto de tu poderes dizer que no universo, entre suas criaturas que têm ânima, que têm alma, que pensam, que deliberam, que sentem, não há quem o ame mais do que nós o amamos. Que nós o adoremos em espírito e em verdade, no domingo e na segunda-feira. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.